Ok, estamos começando mais um Encontro Padrão Ouro. Hoje a última palestra sobre a nossa série de energia e o nosso convidado, já agradecendo a boa vontade dele em nos dar essa palestra, eu vou passar para o Arnaldo para fazer a apresentação do nosso convidado de hoje. Muito bem, boa tarde a todos. Temos hoje o prazer de ter o Armando Ribeiro de Araújo, conhecedor profundo do setor elétrico internacional e conhecido de vários aqui presentes. O Armando é engenheiro eletricista pela UFRJ em 1965, com mestrado no Illinois Institute of Technology e doutorado na Unifei, Itajubá. Ele foi presidente da Eletronorte, membro do Conselho de Administração da Itaipu Binacional, Chesf, Furnas, Eletronorte, e foi secretário nacional de Energia do Ministério da Infraestrutura. Ele foi chefe também do Departamento de Operação de Sistemas da Eletrobras e secretário executivo do GCOI, do Sistema Elétrico Brasileiro, que vários de vocês conhecem bem. No exterior, ele foi funcionário do Banco Mundial por 20 anos e gerenciou projetos na América Latina, África e Oriente Médio. Depois da aposentadoria dele do Banco Mundial, em 2005, ele continuou como consultor do próprio Banco Mundial e também do Banco Asiático de Desenvolvimento, do Banco Japonês de Cooperação Internacional, JBIC, e, com isso, fez serviço também na África, Oriente Médio e Índia. Em 2011, ele assumiu o cargo de diretor técnico da interligação elétrica do Madeira para a construção da linha de transmissão de 600 kV em corrente contínua, 2.400 quilômetros entre Porto Velho e Araraquara. Em 2014, também como diretor técnico da Belo Monte Transmissora de Energia, encarregado do projeto, procurement e construção da linha de transmissão de 800 kV, corrente contínua também, 2.100 quilômetros entre Belo Monte e Estreito. Vai ser interessante essa conversa, porque ele vai poder abordar vários temas que nós discutimos nas apresentações anteriores, de como incorporar energia solar, nuclear, eólica, e todas as questões que ficaram sem respostas. Vai ser o Armando aí que vai nos ajudar a encontrar isso. Então, bem-vindo, Armando, obrigado por aceitar o convite. Eu quero também dar um... Eu também queria agradecer... Peraí, Paulo. Tá, ok. Queria agradecer ao Ricardo Pinheiro, que foi ele que me recomendou o Armando para tratar desse assunto, que foi uma ótima ideia. Antes de passar para o Armando, eu queria dizer da dinâmica dessa nossa reunião hoje. Nós convidamos o Eduardo Gondim e o professor Horta, de Itajubá, para fazer questões após a palestra do Armando. Depois dessas duas questões, nós vamos abrir as perguntas dos participantes. Essa vai ser a nossa dinâmica, e eu estou, então, passando a palavra para o Armando, se o Arnaldo concorda, ok? Beleza, Armando. Com você a palavra. Obrigado. Eu, primeiro, queria agradecer a essa oportunidade. Eu vou fazer uma apresentação e vou tentar fazer o mais rápido possível, porque muitas das coisas são mais, para depois eu acho que vocês podem ter os números que estão escritos nos slides, mas para chegar nos slides finais, que são quando eu quero discutir alguns assuntos que eu acho que são mais modernos. Então, deixa eu ver se eu consigo aqui botar o negócio. Tenho que fazer o share. Agora, aquele momento, né, Armando? Aquele momento da grande tensão, que é a subida. Apareceu aí? Ainda não. Ainda não? Eita. Ainda não. Olha que nós já treinamos, né, Armando? Mas com calma vai, com calma vai. Foi agora? Ainda não. Ainda agora não? Está indo, está indo. Tá bom. Bem-vindo. E agora? Agora, perfeito. Então, vamos ver. Bom, então, o tema que me deram foi planejamento da expansão e operação. Eu vou falar aqui, primeiro,
comparar o que era antes da reforma que foi feita no governo Fernando Henrique e depois no governo do PT, e o que foi depois. Antes, o sistema brasileiro era um sistema baseado nos monopólios regulados e controlados pelo governo. Então, o planejamento era centralizado pela Eletrobras, num grupo chamado GCPS, com todas as empresas participando. O plano era aprovado pelo governo e definia obrigatoriamente as obras. Era um processo participativo, havia algumas discussões muito grandes, porque as empresas eram todas estatais, existia lobby muito grande de empreiteiro em várias delas, alguns lobbies simplesmente para obter obra, outros para obter benefícios, e o plano havia uma discussão muito grande, porque no final ele era aprovado e ia um orçamento para o Congresso, onde baseada nesse orçamento, nesse planejamento. Para a operação, depois dessa reforma, essa reforma foi baseada basicamente no objetivo de introduzir competitividade no setor elétrico, acabando com os monopólios. Eu tenho algumas dúvidas, porque eu, inclusive, quando era da secretaria, eu tentei fazer um modelo, não consegui, porque a reação foi muito grande contra, mas depois, no governo Fernando Henrique, eles conseguiram introduzir um modelo competitivo. Só que o modelo hoje, eu acho que ele evoluiu e hoje ele não é só competitivo, ele é totalmente capturado pelas empresas, não existe controle, o consumidor é o único que não tem, basicamente, um representante. Esses modelos competitivos começaram na Inglaterra, no governo da Margaret Thatcher, e evoluíram para vários países. Agora, é interessante que os Estados Unidos, em 50 estados, somente 15 têm modelos competitivos, os outros 35 continuam com o modelo de monopólio regulado. E lá a regulação é uma participação muito forte da comunidade. Bom, isso aí fica simplesmente para um pensamento. Depois dessa reforma, então, o planejamento é feito pela empresa de planejamento que foi criada, a EPE. Até não entendi por quê, porque existia a Eletrobras, mas criaram a EPE para fazer os estudos. Só que os planos da EPE não são obrigatórios e nem determinativos, eles são indicativos. E as obras de geração, elas são propostas por investidores. Então, os investidores é que praticamente definem as obras que vão ser feitas, e depois elas são contratadas por leilões entre aquelas que alguém oferece. Isso resulta, no meu entender, uma desproporção, às vezes, porque, às vezes, você tem um maior investimento em um determinado tipo de usina, porque o outro tipo não houve interessados, porque o risco era maior. Por exemplo, a hidrelétrica, depois desse modelo, só existiram obras de porte quando o governo participava. Totalmente privado, não, porque o modelo joga, o risco da hidrelétrica nesse modelo é muito grande. No modelo criou-se uma figura que eu acho absurda, que é de uma energia garantida, e que o único que assume risco de variação hidrológica é o hidrelétrico. E também a transmissão, porque a transmissão depois vem a reboque. Ela tem que complementar o sistema em função do local onde decidiram botar usinas. A operação, antes, o planejamento era centralizado, existia o GCUI, que a gente já falou aqui, que eram as Eletrobras com as empresas em conjunto. Tinha um plano aprovado que definia a operação, as empresas operavam e controlavam e a Eletrobras supervisionava. Os contratos eram definidos entre geradoras e distribuidoras. Hoje em dia, a operação foi separada: geração, transmissão, distribuição e comercialização. Embora essa separação está sendo mais para inglês para ver, porque os donos
de uma empresa, tem empresa de geração, tem transmissão e tem distribuição. Então, essa ideia que tinha de evitar o conflito de interesse entre transmissão e geração acabou não ocorrendo. Foi criado o ONS, que faz os estudos, define a operação e controla a operação. O ONS também, hoje em dia, para meu gosto, virou uma coisa enorme. Tem, no meu entender, também umas deficiências, porque poderia ser uma cooperativa das empresas, mas não, é um órgão do governo, onde o governo define os diretores. Por quê? Não sei. Foi criado um mercado livre para grandes consumidores e os contratos entre geradores e distribuidoras e entre geradoras e consumidores livres. Atualmente, estão querendo aumentar a quantidade, ou melhor, baixar o nível de definição de consumidor livre para um nível muito mais baixo para, no futuro, ver se todos os consumidores sejam livres. Eu tenho minhas dúvidas, porque eu não vejo nesse modelo realmente a função da comercializadora de energia. No meu entender, é um atravessador totalmente desnecessário e que vai ganhar dinheiro em cima desses pequenos consumidores, porque o consumidor individual ele não tem a menor ideia do que seja o setor elétrico para ele poder negociar. Bom, evolução nas 2 últimas décadas. Eu botei aqui alguns números. O mais importante aqui é a gente ver que, na última década, particularmente, o que houve de incremento de geração mais forte foi em eólica e, mais recentemente, solar. Vocês podem ver que, de 2010 para 2020, houve a entrada básica de eólica e, a partir de 2015 para diante, de solar. Isso por conta desse processo, porque eólica e solar são os investimentos de menor risco e de menor custo. Aqui, em termos percentuais, a mesma coisa. Vocês vejam que a eólica tem maior participação, praticamente quase 10%, e a solar, ultimamente, tem começado a pesar mais. Em termos de energia gerada, também, e percentualmente, também. Isso é só para ter ideia dos números. Um dos problemas que o setor tem enfrentado, e agora parece que com esse quase racionamento do ano passado, veio à tona, é o problema do armazenamento de energia. Com essa grande participação de eólica e solar, e praticamente sem a participação de hidrelétricas com reservatório, e as 2 grandes hidrelétricas que foram construídas, as 3 grandes hidrelétricas foram construídas na última década, que foi a do Madeira e a do Xingu, são usinas sem reservatório. Então, essa implantação de fontes intermitentes, que são a solar e a eólica, e de energia hidrelétrica sem reservatório, tornou o sistema sem armazenamento de energia. Para se ter ideia, a totalidade da capacidade de armazenamento de energia em todos os reservatórios de hidrelétrica de todas as regiões representa 33% da geração total do sistema interligado à vida no ano 2019. Somente a geração hidrelétrica à vida em 2019 representa 90% a mais do que toda a capacidade de armazenamento, ou seja, gerou-se tudo que estava armazenado e mais 90%. Aqui, uma posição mostrando que os reservatórios, na última década, têm, no fim da chuva, chegado sempre a níveis baixos. Ou seja, o sistema de armazenamento hidrelétrico do Brasil, que quando foi construído na década de 60, era para ser plurianual, hoje em dia ele é de depressionamento anual. Esse aqui é um gráfico que mostra o funcionamento de Belo Monte. Para vocês terem ideia, você vê, na época da chuva ela gera 11.000 megawatts e depois, na época da seca, vai lá para 1.000 megawatts. Isso aí é uma barbaridade. Ou seja, você tem um período grande, quase 6 meses aí, que a linha de transmissão, inclusive, é complicado. Eu me lembro quando nós estávamos começando a fazer os testes
da linha de transmissão de Belo Monte, nós tivemos que esperar porque não podia fazer, porque não tinha capacidade, porque a capacidade de geração era muito pequena. Bom, o que nós teremos para o futuro? No futuro, nós temos que enfrentar também o problema das mudanças climáticas. O relatório do painel intergovernamental da ONU, ele traz alertas impressionantes. A mudança de temperatura nos extremos climáticos afeta todas as regiões do mundo e afeta oceanos, onda de calor, acidificação e baixa de oxigênio. Nas cidades, os fenômenos vão ter inundações fortes, secas no interior, eventos extremos registrados que vão ser pior do que aqueles nos últimos 100 anos e vão se repetir com frequência. Isso aí, há muita gente que nega esse relatório, mas quem nega vai sofrer depois no futuro. E quais são as fontes de aquecimento? O relatório confirma que as alterações causadas pela emissão de gases de efeito estufa é que são a maior fonte de aquecimento. E a maior fonte de aquecimento desses gases provém justamente da queima de combustíveis fósseis. E o setor de transporte e de geração de eletricidade são as principais fontes desses combustíveis, desses gases. Bom, também tem a agricultura, diz que o peido de boi também gera muito gás, mas não é CO2, é o metano. O arroto. O arroto, tá bom. O arroto. Tá bom. Eu peido pela boca. Mas o Acordo de Paris foi um acordo que os países assinaram que se comprometem a reduzir essas emissões. Está muito difícil cumprir com esse acordo. Parece que agora, com essa coisa que aconteceu na Europa, pode ser que haja um pouco de incentivo para os países passarem a gerar mais energias renováveis. Também, outra coisa que está forçando isso é a produção de carros elétricos. Alguns países, como, por exemplo, a Noruega, já hoje em dia, praticamente, quase a totalidade dos carros vendidos são elétricos. E o Brasil que se prepare, porque até hoje eu estava vendo aí que a Caoa está fechando a fábrica lá em São Paulo, no interior de São Paulo, eu não sei que cidade, para ajustar para daqui a 3 anos voltar para fabricar só carros híbridos e elétricos. Ou seja, vários fabricantes já disseram que a partir de 2035 só vão fabricar carros elétricos. Então, isso aí vai ser um aumento de carga para o setor elétrico. Ou seja, nós, além de termos a dificuldade de geração, vamos ter seguramente um aumento de carga. O transporte coletivo, para ser eletrificado, esse já é mais complicado, né? Somente sistema de metrôs e ônibus elétricos. Eu acredito que ônibus comuns e transporte interurbano vamos ter que usar outra tecnologia, talvez hidrogênio. O transporte individual, carro elétrico e transporte de carga leve, isso aí é bem provável. Para transporte de longas distâncias, como eu disse, vamos ter, barcos e aviões vão ter que sair outra tecnologia. Os países devem transferir de combustíveis fósseis para combustíveis sem carbono. Isso é um desafio, né? Acredito que o hidrogênio vai poder ajudar em determinadas indústrias. Agora, o hidrogênio, eu acho que o Brasil tem que tomar cuidado de não fazer no hidrogênio a mesma besteira que fez no alumínio. Ou seja, produzir hidrogênio, eu acho que se deve produzir sim. Para exportar, sim. Mas não vendendo energia elétrica subsidiada, como, por exemplo, eu fui obrigado, quando estava na Eletronorte, a vender energia para a Albras e para a Billington, lá em São Luís, pela metade do preço, para poder exportar o alumínio. E aí é por isso que você está exportando energia a metade do preço. Atualmente, a energia elétrica representa
30% do consumo mundial de energia. A Associação Internacional de Energia estima que, se for feito as medidas para a obtenção de emissão zero em 2050, o consumo de energia elétrica vai multiplicar por 2,5. Ou seja, é um desafio muito grande para o setor elétrico. E hoje em dia, e nós vimos isso nesse blackout que teve lá no Amapá, e que levou 2 semanas com a cidade sem energia, hoje em dia a vida sem energia é impossível. Você não tem luz, você não tem semáforos, você fica com dificuldade de ter água, porque não tem transporte de água, em locais que você necessita de refrigeração ou de aquecimento, você vai passar calor enorme ou vai passar frio. Foi o que aconteceu, por exemplo, no Texas, que teve um problema lá de ficar 2 dias sem energia e morreu gente para burro. Né? Você não tem como pagar, você fica sem celular, porque não tem como carregar, você fica sem pagamento, porque não pode usar cartão de crédito, não pode usar a máquina para tirar dinheiro, ou seja, a vida hoje em dia sem energia elétrica é totalmente impossível. As fontes limpas de eletricidade definidas pela AIE são aquelas que não consomem combustível fóssil, ou seja, basicamente hidrelétrica, nuclear, biomassa, eólica, solar fotovoltaica e solar térmica, que no Brasil a gente não tem nenhuma. E em vários países eu participei de 2 projetos no Banco Mundial, 2 no Marrocos e 1 no Egito, de solar térmica, e na América do Sul, somente o Chile tem uma usina que já está até funcionando, que é uma solução, é mais cara do que a fotovoltaica, bem mais cara, mas é uma usina térmica convencional, ou seja, não tem o problema da intermitência e tem capacidade de armazenar calor, em alguns casos chega até 9 horas de armazenamento. O setor elétrico vai ter que implantar investimentos massivos. Eu acho que a maioria vai ser em fotovoltaica e eólica, que, juntos, segundo a estimativa da IE, devem crescer 20 vezes entre 2020 e 2050. Então, o pessoal do gás, que vive reclamando, eu acho que é muito sério. Reclamar está certo. Quem começa a perder mercado tem que reclamar. Mas é inevitável. O gás vai, a partir de alguns anos, desaparecer, como o carvão está desaparecendo, né? E a geração hidrelétrica e de biomassa, segundo a própria IE, também devem crescer. Os desafios do setor elétrico é um aumento significativo de mercado, o carro elétrico e a indústria, e na indústria eu estou incluindo aí a fabricação de nitrogênio, que vai ser para uso em indústria, e principalmente para uso de adubo, né? A produção de nitrogênio para fertilizantes. Os negacionistas contestam a ciência e se opõem, mas isso aí é um forte lobby, mas muitas das empresas de combustível estão virando empresas energéticas. E o próprio Oriente Médio, os países lá estão investindo muito em energia solar, porque são países de deserto, onde tem. O Marrocos hoje tem muita solar, a Arábia Saudita está investindo bastante em solar, os chineses estão investindo muito na Arábia Saudita e os europeus no Marrocos. Solar e eólica são fontes sem inércia rotativa. Esse é um problema. Isso não dá resposta rápida à variação de carga. Portanto, você, para operar um sistema em que você tem uma forte participação de fontes solares e eólicas, além do problema da intermitência devida à falta do sol ou à falta de vento, você tem também o problema da falta de inércia, ou seja, você precisa de inércia para o controle de frequência. Alguns países, Dinamarca, Espanha, Alemanha, e alguns estados americanos, como Califórnia e Texas,
tem desenvolvido forte investimentos em voltaica e eólica e tem tido problemas sérios de confiabilidade e flexibilidade operativa. As usinas fotovoltaicas e eólicas e os carros elétricos realmente também requerem, para sua fabricação, uma quantidade de minerais especiais, principalmente níquel, cobalto, lítio, magnésio e grafite. É muito mais do que iológico no combustível, naquelas que usam combustível fóssil, o carro elétrico também. Isso pode trazer no futuro, e parece que já está começando, risco não só de aumento de custo desses materiais, mas também de suprimento. Alguns deles têm mineração apenas em poucos países, e a maioria deles, a transformação de minério em mineral, está a maioria deles na mão da China. Hoje em dia, por exemplo, baterias de carro, o pessoal da Tesla faz muito propaganda de que eles são o maior fabricante, mas se a China parar de fabricar bateria para ele está lascado, porque o lítio vem todo de lá. No caso do Brasil, é inegável que nós deveremos continuar com fortíssimas inversões em solar e eólica, devido ao baixo custo de investimento. No entanto, é imprescindível investir em reserva de energia, devido à intermitência. E também que essas fontes de energia requerem outras fontes despacháveis, sejam térmicas, sejam hidrelétricas, ou sistemas bastante complexos de controle de baterias por meios eletrônicos, que hoje isso já existe também. Mundialmente, as usinas hidrelétricas contribuem hoje com a maior parte das frontes flexíveis de garantia de confiabilidade. O Brasil ainda tem um bom potencial hidrelétrico. Agora, tem que enfrentar esse lobby do meio ambiente de dizer que a usina hidrelétrica não pode ser feita. A usina hidrelétrica, qualquer obra provoca problemas no meio ambiente. Agora, o problema é de como você faz. Se você faz bem feito, o teu impacto pode ser minimizado e depois você pode também aproveitar para outras coisas. O reservatório pode ser aproveitado para lazer, pode ser aproveitado para piscicultura e hoje em dia está sendo aproveitado também para gerar até energia elétrica, fotovoltaica. A flexibilidade e a capacidade de armazenar a energia das hidrelétricas, inclusive reversíveis, que no Brasil nós não temos, não encontram concorrentes com outras tecnologias em termos de flexibilidade e armazenamento. Desafios que eu vejo para o setor elétrico brasileiro. Esse planejamento indicativo que nós temos resulta em investimentos que, às vezes, eu botei um resultado aí de novo, olha o português, em benefício para o investidor, mas que podem criar custos adicionais para o sistema interligado. Eu até fiz um paper que publiquei, eu acho que foi no LinkedIn, dos custos adicionais que as usinas solar e eólicas provocam para o sistema interligado. O local das termoelétricas também é definido pelo investidor e, às vezes, longe do mercado. E a última aí, então, foi essa jabutis que botaram na lei da Eletrobras, que obrigaram a botar as termoelétricas no Nordeste e no Norte, ou seja, longe do mercado, longe do gás, e ainda obrigaram que elas têm que funcionar com um fator de capacidade de 70%, ou seja, você vai ter que consumir, vai ser que nem uma nova Itaipu, vai ter que consumir a energia dela, tanto podendo gerar hidrelétrica, ou tendo que jogar água fora na hidrelétrica. O local das eólicas e solares, às vezes, impõe, às vezes não, quase sempre impõe necessidade de reforço da transmissão. Hoje em dia, a solar e a eólica estão sendo quase todas no Nordeste, um valor muito superior à capacidade de carga do Nordeste, e nós estamos fazendo linha de transmissão do Nordeste para o Sudeste, onde está o mercado. Outro problema é a geração solar distribuída. Essa geração solar distribuída, que não deve ser impedida, lógico, ela deve ser permitida, mas ela provoca um custo adicional para o sistema, porque o camarada gera o que ele precisa, o excesso ele enfia no sistema e de noite ele recebe essa energia de volta. Ou seja, o sistema serviu de armazenamento para ele. É como se eu tivesse um poço de água e usasse a caixa d'água do vizinho sem pagar o aluguel da caixa d'água dele.
eu botava minha bomba de água para funcionar durante o dia e consumia a minha água, o excesso eu botava na caixa d'água dele, de noite eu pedia água a ele. O aumento das fontes intermitentes, nós temos que olhar o exemplo do que aconteceu na Califórnia e no Texas, que foram, em determinados dias, catastróficos. E como remunerar um reservatório de energia. Você falar, bom, você bota baterias ou você faz outro tipo, mas como é que você vai remunerar esse camarada? Isso aí está uma discussão em vários países. Por exemplo, lá na Inglaterra, eles estão com um paper para discussão pública para definir a forma adequada de remunerar esse reservatório de energia, porque ele, uma hora, está consumindo e outra hora está gerando. Então, como é que você remunera esse camarada? Ele tem um investimento. Né? O sistema contratual nosso, no meu entender, não está funcionando como previsto. Essas comercializadoras, e muitas delas deram trambique no mercado aí, outras foram à falência, e eu, sinceramente, não vejo motivo para ter comercializadora. Se a geradora pode negociar com a distribuidora, se a geradora pode negociar com o consumidor, para que precisa um intermediário? Agora, essas comercializadoras vão ser importantes para vender energia para o consumidor pequeno. Mas aí vai ser mais ainda a possibilidade do camarada maltratar esse consumidor pequeno, porque ele não entende nada de energia elétrica. Qual é o consumidor? Um consumidor residencial não entende nada para saber de quem ele vai. A gente já está aí na mão dessas companhias de telefonia, que você vê, entrou no mercado da telefonia, entrou. Mas eu mesmo aqui estava contando aqui, botei aqui a internet aqui e a televisão na minha casa, eu usei a Verizon, que minha filha disse que é melhor do que a Concaixa, que só tem duas, Verizon e Concaixa, e está que a minha televisão, hora tem som, hora não tem som, pô, eu não entendo. E aí, se eu ligo o meu computador lá, boto no Globoplay, boto lá na televisão, eu vejo direito, porque a televisão está boa, o aparelho, mas a ligação da internet da companhia está uma porcaria. Né? Bom, outro problema que eu gostaria de dizer que é desafio é essa privatização da Eletrobras. Posso dizer, eu sou a favor da privatização, eu sou um defensor de privatização. Agora, a forma que decidiram para privatizar a Eletrobras, meu Deus do céu, isso, além de ser um crime, é uma burrice. Pô, uma empresa que já tinha várias subsidiárias. Essas subsidiárias tinham vários projetos separados, que eram sociedades de propósito específico. Você podia privatizar isso de uma maneira pulverizada. Vamos privatizar, criar um dono. Aí diz, não, mas ninguém vai poder comprar mais de 10%. Sim, ninguém vai poder comprar mais de 10%. Aí você bota 4 empresas chinesas aqui, uma compra 10%, a outra 10%, a outra 10%, o governo da China tem 40% através dessas empresas, porque são todas do governo chinês. E elas não vão se acertar entre si, lógico. Você vai criar um monopólio. E depois, ainda botaram um monte de jabutis ali nessa lei e criaram, quer dizer, a maneira de fazer essa privatização foi a mais idiota, do meu ponto de vista, que podia ser feito. Bom, o plano de expansão, aí é o plano de expansão 2030. Só para se ter uma ideia, vocês vejam aí nesse gráfico, depois vocês podem olhar com cuidado, vocês vejam que o mercado nosso grande é no Sudeste. E vocês vejam aí esses desenhozinhos azul são as eólicas e os amarelos são as fotovoltaicas. Então, está tudo praticamente no Nordeste e PCH no Sul. Ou seja, onde está o mercado, não tem a geração. Continuando ainda no desafio do setor elétrico. As térmicas a gás natural. Uma discussão você tem o gás brasileiro, né? Eu sou culpado nisso, que quando eu era secretário de Energia, foi que consegui fazer o acordo com a Bolívia para a gente trazer gás da Bolívia para o Brasil. Até posso contar depois para vocês, se vocês gostarem, uma piada sobre como foi isso. Mas você tem gás natural local, brasileiro, e gás natural com efeito
que pode ser importado. Isso aí, você tem que definir a localização e, no futuro, o problema de emissões. Essa localização hoje está definida, bom, uma por lei, que definiram essas aí, outras por interesse do investidor. Então, se ele vai botar gás natural e ele tem um grande porto, por exemplo, em Campos, ele vai botar a sua usina a gás lá em Campos para importar o gás liquefeito, transporta para gás novamente e gera ali na sua usina em Campos. Ou se é um gás natural não liquefeito, botar próximo da usina, porque não faz sentido ele transportar esse gás. Se for mais barato, transporta o gás, se não, transporta a energia elétrica. Mas, normalmente, ele vai botar lá e obrigar o setor a fazer a linha de transmissão. Segurança do setor. Esse é outro problema que eu até fiz um paper e publiquei aí, no LinkedIn, eu acho, não me lembro, sobre esse problema. O problema dessa geração eólica e solar é que elas não têm a capacidade de fazer o load following e não têm também a capacidade de fornecer controle de frequência. Então, em termos de capacidade para fazer o load following e em termos de operação para o controle de tensão e de frequência ou de estabilidade, é uma preocupação que deve ser tomada e que hoje, na forma como é feito o planejamento no Brasil, eu não sei como é que isso vai fazer, porque, no final, a geração é o mercado que define e, quanto a essa da estabilidade, como é que você vai fazer? Hoje, a gente ainda tem usinas hidrelétricas bastante, mas, no futuro, isso é uma preocupação. E outra preocupação é o problema de segurança cibernética, porque o futuro, particularmente, como eu vou falar daqui a pouco, na transmissão, a tendência é de você ter controles automatizados muito grandes, principalmente com a implantação de transmissão e distribuição inteligente, smart grid, e também com essa distribuição de geração solar nas cargas, você vai ter que fazer um controle da rede para poder fazer um controle de carga e dessas gerações de uma maneira que, senão, você vai perder controle da operação do sistema. Isso vai ter que ser feito através de sistema de comunicação e você vai ter o problema de segurança cibernética. Hoje nós não temos isso, mas nos Estados Unidos, em alguns lugares, no setor elétrico e principalmente no setor de transmissão de gás, tem havido problemas. A Rússia invadiu um sistema de network de gás aqui do leste e quase que provoca um colapso no sistema. Outro problema é o mix de geração. Nós temos hidrelétricas hoje sem reservatório, no futuro a gente vai ter que fazer reservatório nas usinas, eventualmente fazer usinas reversíveis. Vamos ter que definir um limite de solares, porque as solares, se não tiver outro tipo de fonte flexível, você vai ter que fazer um limite de solar, principalmente a solar. Eu vou fazer depois, se tiver tempo, uma demonstração que o pessoal chama de curva do pato, sei lá, que o solar, ele só trabalha de uma maneira, ele começa de uma maneira muito rápida, logo no princípio do dia, vai praticamente a plena carga e depois praticamente vai a zero muito rapidamente. E a carga não segue essa curva. Então, você tem que, com outra geração, fazer a complementação dessa geração. A transmissão também, a localização das térmicas, eólicas e solares impõe um burden na transmissão e você tem que fazer uma forma de aumentar a carga média. Eu dei o exemplo aí de Belo Monte, onde você vê, por um período grande, você está com a transmissão sem uso. Bom, era basicamente isso que eu tinha para... Obrigado, então, Armando. E vamos para
para as perguntas. Vamos para as perguntas, né, Armando? É. Obrigado. Eu queria deixar o agradecimento já. Eu sou muito cobrado pelo meu amigo Bartman, porque ele me chama de deseducado, sabe? Porque não faço o agradecimento. Então, eu queria, desde já, agradecer a tua palestra, acrescentou questões importantes ao que a gente vem discutindo. E, como combinado, nós vamos passar a palavra para o Eduardo Gondim para fazer a sua pergunta. Você, por favor, o atenda. E depois eu passo a palavra para o Horta, para o professor Horta, de Itajubá. Ok? Então, por favor, Gondim, por favor. Não, com prazer. Eu queria primeiro agradecer ao Armando pela excelente palestra. Até fica difícil, porque me deram a chance de fazer uma ou duas perguntas, e os temas abordados são tão polêmicos e tão instigantes que eu talvez aqui fez uma relação de, sei lá, talvez seria um dia de perguntas e debates e tudo. Tá? Nós vimos aqui, quer dizer, ao longo dessas várias apresentações, várias palestras, nós tivemos aí várias formas de energia, mas todas energias primárias. No fundo, tudo converge para a energia elétrica, que é aquela energia fácil, prática, aquela que chega na sua casa por um par de fios e permite você acionar e desacionar com um simples toque de um interruptor. E aí ela ilumina, aquece, liga seus equipamentos eletrônicos, seus aparelhos e tudo. Então, é solar, é nuclear, é gás, é oxigênio, é hidrogênio, não sei o quê, tudo acaba convergindo para aquela energia extremamente prática, fácil, que é energia elétrica. Isso traz uma série de problemas, sem dúvida nenhuma. Eu estou até agora fazendo um trabalho para o ONS exatamente para tentar estudar maneiras de mitigar todos os problemas dessas fontes alternativas, renováveis, intermitentes ou variáveis, como são chamadas. Mas da sua palestra me chamou muito a atenção de Belo Monte, aquela curva de geração de Belo Monte me chamou a atenção. Quer dizer, nós temos visto, o Brasil tem uma situação, acho que ímpar no mundo. Nós temos um potencial hidrelétrico fantástico, tá? Tudo bem, nós já estamos praticamente esgotados o potencial hidrelétrico da região sudeste, onde se concentra a maior parte da carga. Nós já temos que estar buscando fontes mais ao norte, com todo o problema de transmissão, inclusive a geração do lado esquerdo do Amazonas, que também tem um potencial muito grande, mas vai ter que trazer um problema até de atravessar um rio de vários quilômetros de distância, que a tecnologia não sei até que ponto. Belo Monte, eu me lembro bem, foi motivo de muita palestra, muito debate, muita demagogia, talvez, aspectos ambientais. Teve funcionário da Eletrobras sendo agredido por índio lá em manifestações de artistas globais e tudo, contra o absurdo que era construir uma usina com reservatórios na Amazônia. Tá? Nós não construímos, quer dizer, alguns dizem houve um erro do planejamento, o lobby ambiental foi um lobby mais forte do que a ciência ou a tecnologia de planejamento do setor elétrico. Aí a gente vê hoje escassez, dificuldade de energia elétrica, porque Belo Monte gera, sei lá, uma fração mínima de sua capacidade durante boa parte do ano. Isso acaba sendo compensado pela geração a partir de energia fóssil. Então, minha pergunta basicamente é a seguinte, quer dizer, esta falha da concepção e da construção de Belo Monte não foi um tiro no pé que os ambientalistas deram efetivamente? Quer dizer, nós preservamos talvez alguns quilômetros quadrados de mata amazônica, de floresta amazônica, e estamos jogando toneladas e toneladas de carbono na atmosfera, estimulando o problema do efeito estufa. Tá? Outra coisa também, Armando, que eu gostaria que você trabalhasse um pouco, esse negócio do planejamento da operação. Nós temos uma complexidade muito grande. Nós temos hoje, se não me falha a memória, são 7 bacias hidrológicas no Brasil, todas elas, ou grande parte delas, operando em cascata, tá? De usinas que são de diversos proprietários. Então, o planejamento da operação precisa ser feito de uma forma muito bem organizada, segundo modelos
muito complexos e cada vez mais complexos por falta de reservatórios que permitissem esse equilíbrio e tudo. Tá? Então, esse é um trabalho que eu vejo o ONS fazendo hoje com algum esmero, não sei se com sucesso ou não, mas fazer um planejamento ótimo do aproveitamento hidrelétrico para reduzir o custo e aumentar a segurança operativa. Quer dizer, isso antigamente era feito diretamente pelas empresas sob coordenação do GSOI. Tá? A pulverização das propriedades seria, hoje, de uma dificuldade a mais para fazer, o ONS centraliza isso. Eu queria que você comparasse esses dois modelos, somente esses dois aspectos que eu gostaria que você aprofundasse um pouquinho. Bom, primeiro sobre Belo Monte. Eu acho que os ambientalistas deram um tiro no pé, mas eu acho que o setor elétrico se acovardou. Não é brigar. Você tem que mostrar a verdade. Eu fui responsável pelo meio ambiente de Tucuruí. Tucuruí foi a primeira grande usina feita na Amazônia. O que eu sofri de calúnias, de mentiras, agora chamam fake news, né? O bispo de Cametá dava orientação para os padres nos domingos fazer na missa, dizer que a água de Tucuruí ia ficar podre e que as pessoas que bebiam água iam morrer. Eu chamei esse bispo lá em Tucuruí e mostrei para ele todos os estudos que nós fizemos. Nós fizemos estudos, eu chamei o professor Tundizi, que é de São Paulo, e que estudava eutrofização de reservatórios, porque isso é uma coisa que já existia, porque a chuva leva o excesso, o pessoal bota excesso de nutrientes nas lavouras, isso vai parar nos reservatórios. Os reservatórios da CESP, muitos deles estavam ficando eutrofizados, que era a mesma coisa que diziam que ia acontecer em Tucuruí. Ele estava com estudos, e nós estudamos isso, ele tinha modelos de verificar o nível de oxigênio na água. Nós trouxemos 10 especialistas mundiais para discutir esse assunto, e a conclusão que nós chegamos é que o fator mais importante na eutrofização do reservatório era o tempo de residência da água. Se você renovasse essa água mais rapidamente, ela não tinha tempo de eutrofizar. Sempre já vai acontecer o que aconteceu em Brocopongo, na Guiana. Lá a água só renovava a cada 2 anos. Tucuruí renovava 8 vezes a água antes de fazer, quando foi feito Tucuruí, que era a única usina do Rio, renovava 8 vezes por ano. Então, a cada um mês e meio, o reservatório estava tendo água renovada. Então, para você eutrofizar. E os camaradas não entendiam isso, não queriam entender. Eu levei o bispo lá, Tucuruí, explicamos tudo que a gente está fazendo. Nós fizemos um lago. Outra coisa que diziam era de que a gente ia afogar a floresta, e a floresta ia consumir todo o oxigênio do reservatório. Mentira! Tem muito mais consumo de oxigênio no humus da terra que você afoga do que nas folhas das árvores. E as folhas das árvores caem depois que a árvore morre, ou seja, leva tempo e vai caindo aos poucos. E a árvore não apodrece. O madeireiro, ele para guardar água, ele guarda dentro de... Para guardar a árvore, ele guarda a madeira, ele guarda dentro de água, porque dentro de água ela não apodrece. Inclusive, lá em Tucuruí, depois que a gente fez o reservatório, um caboclo lá inventou uma motosserra, que de motosserra virou pneumática, e ele cortava as árvores depois do reservatório cheio, cortava, ela subia, ele puxava com o barco, não precisou nem fazer estrada, como a KPM fez, que acabou indo à falência para tirar a madeira do reservatório. Então, era tudo questão de mentiras. Eu levei o bispo lá, explicamos tudo para ele. Começou ele no principal, a Eletronorte é uma empresa da ditadura. Eu digo, bispo, tudo bem, a Eletronorte é uma empresa da ditadura, mas eu não trouxe o senhor aqui para discutir isso, e lhe prometo que eu não vou discutir sobre a Inquisição. Vamos falar da coisa séria aqui que a gente tem, que é o meio ambiente. Explicamos tudo para ele, quando acabou, está satisfeito? Estou. Chegou em Cametá, saltou a Rede Globo, bispo, como é que foi lá? Escutei um monte de mentira. Então, se é assim, não adianta. Agora, você tem que chegar... Só para acrescentar uma coisa. Consta a história de Furnas, que quando Furnas estava para ser construída e o lago ser cheio, os padres diziam que matar funcionário de Furnas não era pecado. Foi dada uma indulgência plenária para matar funcionário de Furnas, porque considerava legítima defesa.
Essa é a realidade. Antes da Revolução, antes da ditadura, em período de Juscelino Kubitschek. Então... Não, isso aí quando tem algumas pessoas ideológicas. Eu me lembro, eu fui a Belém várias vezes fazer, que tinha um jornalista lá, o Lúcio Flávio, que era um jornalista muito bom, muito inteligente, escrevia sempre no Liberal contra a gente. Eu ia lá ver e mexe, fazer palestra, uma senhora lá, coitada, estava histérica contra a gente. E eu disse para ela, minha senhora, mas se a gente não fizer a usina, a senhora não vai ter energia, o seu filho vai para o hospital, vai morrer porque não vai ter energia lá para operar ele. Ou então vai ter que ter uma térmica que vai poluir muito mais do que a hidrelétrica. Ela, não, mas não tem que ter energia nenhuma. Eu digo, às vezes a gente tem que ter, pô. Eu sei que eu fazendo cocô que eu poluo, mas eu já tentei 3 dias ficar sem fazer e não consegui mais do que isso. Então, quer dizer, isso aí, o que eu acho que o setor tem que fazer é fazer um projeto adequado. Você não pode fazer reservatórios enormes, tá certo? Mas todo o rio alaga. Todo o rio alaga. Não é? Agora mesmo está aí, você vê alagamento aí. Então, se você alagar, por exemplo, o que o rio alaga sempre, você não está fazendo mais do que ele já fez. Se você tiver algum alagamento a mais do que isso, resta você ver para que essa terra é usada. Se essa terra for usada uma coisa que dê mais benefício do que energia elétrica, você não alaga. Agora, se der benefício menor, você alaga. Isso é uma decisão econômica. Isso, conversar com as pessoas que sejam razoavelmente bem intencionadas, você consegue negociar. Agora, se você se acovarda e não enfrentar no sentido de brigar, não enfrenta em termos de argumentos a essas pessoas, mas, você vai deslocar pessoas. Você vai lá, Tucuruí, por exemplo, volto a dizer, você vai às cidades que a gente criou ali, hoje em dia são polos de desenvolvimento local. Né? Armando, Unas é a mesma coisa. Armando, também acho que Gondim perguntou da operação, né? Da operação em cascata. Isso aí, Gondim, olha, veja bem, isso eu me lembro, quando nós criamos a regra do GCUI, antes, em 73, eu fui à Europa com o Sérgio Brito de Furnas, com o Langier da Eletrobras, né? E nós fomos, e com uma pessoa da CESP, fomos visitar os países que tinham hidrelétricas em cascata para ver como é que eles faziam, principalmente na Suécia, que o Sérgio Brito era um admirador, não, era apaixonado, era idolatrado por o despacho em cima de custo marginal de valor de água. Né? E nós fomos nesses lugares todos ver quais eram os modelos que eles usavam e vimos também um centro de despacho que foi de onde a gente surgiu essa ideia de fazer o centro de despacho da Eletrobras, que era em Laufenbach, na Suíça, que coordenava a operação europeia. Isso foi em 1973, antes de fazer a lei de Itaipu. E na lei de Itaipu, o critério que saiu foi o seguinte, de fazer a operação como se fosse de uma empresa única e fazer a distribuição dos ônus e benefícios. E esses ônus e benefícios ficaram para ser definidos no decreto de operação do GCUI. E esses ônus e benefícios no decreto do GCUI foi de fazer um caixa único para a térmica. Para a térmica, não, para o combustível da térmica. Então, era do interesse de todo mundo que se gerasse o menor de térmica, porque todo mundo, tendo térmica ou não tendo térmica, ia pagar o combustível. Então, era do interesse que não vertesse, era do interesse de operar como se fosse uma empresa só. Infelizmente, no modelo que foi feito, eu digo, o modelo, a metodologia que foi definida para a hidrelétrica, no meu entender, não é adequada. E ela que leva a essa dificuldade do ONS. Porque ele tem que fazer o despacho respeitando aquelas chamadas energias firmes, eu não lembro o nome que definiram na lei, né? Que é uma limitação das hidrelétricas, tá certo? Senão, ela vai pagar uma multa. Se ela gerar menos do que aquilo, ela paga uma multa, não é? Então, quer dizer, isso ali, que no meu entender está errado. A energia garantida. A energia garantida. Isso aí é que é complicado. Tanto é que eles agora tem aquele fator do risco hidrológico que nunca funcionou, tá certo? E esse da energia garantida que estão querendo até rever.
Ou seja, esse, no meu entender, é um dos problemas sérios do modelo. Certo? Ok, Armando, obrigado. Eu vou passar a palavra agora para o professor Horta, lá de Itajubá. Nós temos que dar celeridade aqui, então eu estou tendo que interromper vocês, tá bom? Manda bala, Horta. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado aos colegas aí do ITA e desse grupo seleto por essa oportunidade privilegiada que eu estou tendo de fazer perguntas para o doutor Armando. Puxa vida, é uma coisa muito legal. Creio que todos vocês, se tivessem tempo, explorariam, porque ele abordou todos os temas relevantes. Não me escapou nada. Ele falou de armazenamento, falou de hidrogênio internacional, falou de net metering, falou de todas as questões do setor foram faladas. Ainda assim, deixou alguns fiapos que eu vou tentar explorar. São duas coisas que eu quero comentar nessa palestra tão rica que nós tivemos aí, que de fato é um vade-mecum das questões do setor elétrico em particular. O setor elétrico, que é um subsetor do setor energético que está dentro da economia de um país. Então, a primeira questão tem um pouco a ver com isso. Eu noto que, e eu sei que o Ricardo Pinheiro está aí, que também conhece isso pra caramba, né? O que aconteceu no setor elétrico nessas últimas décadas, que começou bem no PURPA, em 78, uma reforma lá do setor elétrico americano, foi uma separação, um unbundling. O Armando mencionou a Inglaterra, é correto, a reforma depois sucedeu na Inglaterra, mas é o reconhecimento que a atividade de gerar energia elétrica, transmitir, distribuir e consumir são atividades distintas que não cabe integrar o tempo todo, porque criam barreiras à entrada daqueles institutos mais eficientes, daquelas unidades mais eficientes. O caso claro é a cogeração. A cogeração, como vocês sabem, a produção combinada de energia elétrica e usando o calor resultante desse processo é extremamente eficiente e permite gerar eletricidade a custos absolutamente competitivos. Isso entrou com força no mercado quando houve esse unbundling, houve essa separação e criou-se o conceito do custo evitado, que é um conceito absolutamente saudável, porque elimina esses subsídios cruzados. Eu entendo que isso hoje já está pacificado, né, e permite a figura dos geradores independentes, etc. Essa reforma veio a bem da racionalidade energética e vem começando a partir daí os famosos 4Ds, né, que criam a espiral da morte das concessionárias tradicionais do setor elétrico. Tem estudos deliciosos mostrando, do EPRI, inclusive, mostrando que as concessionárias, às vezes, as grandes empresas de energia elétrica, se sentem realmente ameaçadas por essa nova configuração dos setores, os smart grids, os produtores independentes. Os 4D seria a descentralização, a digitalização, a descarbonização e a democratização, que estão criando tendências novas e os setores vão tentando se acomodar dentro de estruturas rígidas, os defensores do status quo vão rompendo com os seus princípios. O fato é que nós vivemos um mundo novo, né? E tudo isso que o Armando levantou tem a ver com esse contexto. Eu fico imaginando dois documentos que eu tenho visto, que eu cito como muito interessantes para a gente reconhecer essa dinâmica nova. Houve um levantamento da Enerdata sobre o comportamento das 60 maiores distribuidoras, empresas de energia elétrica. Eles chamam de que tem empresas privadas, sempre empresas públicas do mundo inteiro, tem inclusive a Eletrobras, está entre essas 60 empresas, mostrando como elas estão reagindo nesses últimos anos às decisões tomadas nas reuniões, nas COP, né? Nas reuniões das partes para mitigar as emissões. É impressionante que nós no Brasil talvez não tenhamos essa percepção, mas há um reordenamento claro na direção de novas fontes. Então, não é só eólica e solar que está pipocando aqui. Não, de fato, há uma mudança profunda e nós estamos no meio desse turmoil e às vezes a gente não percebe tudo isso.
Então, é mais ou menos uma colocação, uma pergunta que eu faria ao Armando. Como é que o Armando vê a possibilidade de estimular a cogeração, reduzindo as barreiras de entrada que as concessionárias permanecem colocando, se a legislação não poderia ser reforçada nesse sentido? Eu estou num café aqui, Armando, eu já vou fazer as duas perguntas, que eu vou desligar o meu microfone. Eu estou aqui em Poços de Caldas, aqui nessa bela cidade, o cantinho que eu roubei foi esse. Então, a primeira questão é essa. Como é que, no marco da eficiência total do sistema, eu posso estimular a geração independente para ela poder aceder em condições realmente que ela deve ter, sem ter essas barreiras que ela vem enfrentando? E outra questão tem um pouco a ver com isso também, é um tema que eu sei que o Arnaldo gosta e nós já fazemos coisas juntos, é muito importante, é a eficiência energética. A eficiência energética é uma página em branco no Brasil. Em 84 criamos o Procel. O Procel tem uma série de ações importantes, programas de etiquetagem, etc. Mas nos últimos governos, PT, Temer, Bolsonaro, isso aí foi cada vez mais sendo desmanchado, enfraquecido, perdido, é uma pena. E o Brasil hoje se destaca entre os países onde a elasticidade da energia está cada vez mais crescente em relação à economia. Quer dizer, nós estamos marchando sozinhos no mundo que está buscando a eficiência. Como é que você vê essa questão da eficiência? A Eletrobras agora vendida, o que vai acontecer com o Procel? Vai ter uma agência? O que você sugeriria para esse sentido? Que não fosse só a elétrica, inclusive, né? Eu agradeço muito aqui, eu vou desligar meu microfone. Obrigado. Então, obrigado, Horta. Acho que deu para pegar as duas questões ótimas. Eu vou passar, então, para o Armando. Obrigado. Bom, sobre cogeração e sobre gerador independente, isso realmente, inclusive, em países onde existe a distribuição de gás natural, é muito comum os shopping centers fazer o uso de gás natural para o ar-condicionado e também para a geração de energia elétrica para ele e para vender para a concessionária. E isso você consegue realmente fazer uma otimização bastante grande. Agora, você, para isso, precisa ter um regulador que tenha força, né? Infelizmente, no Brasil, o regulador, primeiro, é centralizado. O tamanho do Brasil que você tem um anel, antes era um DENAI, agora um anel, para regular a energia elétrica num país inteiro, é um absurdo. Não tem condição. Se não, na época que eu estava na secretaria, nós tentamos incentivar os governos a criarem agências de energia elétrica e de outras coisas, de concessionários, nos estados. Aqui nos Estados Unidos, todo estado tem. Então, você tem um negócio local. O que você tem que ter? O Brasil é muito centralizado, é uma federação de Araque, porque não é federação coisa nenhuma, é tudo centralizado. Os impostos são centralizados, as decisões são centralizadas, a fiscalização é centralizada. Quando você tem centralização, não funciona e também é mais fácil de ter corrupção ou de ter, no caso, a capturação. A regulação hoje é totalmente capturada no Brasil, ou pelos políticos ou pelos próprios agentes, né? Então, para implementar isso, eu acho que não é só um problema da legislação ou do modelo, mas também da regulação. Se você não fizer uma regulação descentralizada e provocar incentivo no sentido de dar liberdade para o camarada fazer isso, para ele ganhar mais dinheiro, e mais, isso agora com a solar, isso tem um potencial enorme, porque você pode ter isso aí, eu acho que a solar vai romper isso, porque o pessoal vai fazer, e na solar, eu acho, inclusive, por exemplo, tem um estado aqui, eu acho que é Montana, que eles estão com um experimento que eles estão chamando de transmissão de energia virtual, em que você tem baterias distribuídas pelo estado em determinados locais e uma quantidade enorme de pessoas com usinas solares. E tem um sistema de controle automatizado que controla entre a carga,
a geração gerada nessas diversas solares e a entrada das baterias. Eles chamam isso de linha de transmissão virtual, que é para poder fazer, então, o casamento da carga com a geração, tendo a carga distribuída e a geração também distribuída, seja em termos de geração, seja em termos de armazenamento. É uma experiência que está sendo feita em Montana. Armando, e a questão do Procel? Qual é o futuro do Procel? Eficiência energética, veja bem, eu, quando era secretário de Energia, criei o Compete na Petrobras, porque eu acredito muito na eficiência energética. Agora, infelizmente, se você não tiver atuação... As empresas de energia elétrica não têm o menor interesse em fazer eficiência energética. Não tem o menor interesse, né? Então, se você não tiver... Aqui, por exemplo, a empresa tem interesse de desligar algumas cargas minhas no momento de ponta, porque para ela é econômico. Então, se eu permitir que ela me desligue o aquecedor de água na hora da ponta, ela bota um controle e me manda um despacho para desligar o meu aquecedor na hora da ponta e me dar um desconto de energia. Então, isso é eficiência, mas porque interessa para ela. Agora, outro tipo de eficiência, como, por exemplo, nos equipamentos, no sistema de iluminação, isso é o consumidor que tem que ter. Isso como é que você pode fazer? Só se o governo tiver regras adequadas e se tiver, como tem aqui, um Consumer Report que faz relatórios comparando todos os fabricantes, dizendo, olha, esse fabricante aqui tem um desempenho melhor do que esse outro, e publica isso. E a imprensa publica isso antes de você comprar um equipamento, você vai ver qual é aquele que é melhor para você ou não é. É um problema de educação e de transparência e de fiscalização, mas não pode ser empresa de energia elétrica, não. Ok. Armando, eu vou passar agora a pergunta da enorme fila que se formou aqui, né? E nós vamos ter 3 questões a partir de agora, né? 3 colegas vão fazer as perguntas e você responde as 3, por favor. Então, primeiro é o Regis Lima Verde. Prazer, o Regis está aí. Depois o Antônio Barros vai fazer a pergunta e depois o Pitelli. Tá? Então, Regis, por favor, abra o microfone. Obrigado, Paulo. Armando, parabéns pela sua excelente apresentação, bem completa, muito didática. Teria me ajudado muito se eu a tivesse visto há uns 7 anos atrás, antes de começar um projeto longo de 5 anos, sobre alternativas para aumentar a geração de energia nas usinas de cana. Mas nunca é tarde para aprender alguma coisa. Uma questão, várias dúvidas que eu tinha já foram respondidas aí com as perguntas dos outros, mas sobrou aqui um caso que me incomoda. Essa questão de subsídios para combustíveis fósseis. Tanto a Agência Internacional de Energia, a Agência Internacional de Energia Renovável, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, todo mundo que entende dos problemas mundiais estão pressionando para se parar de subsidiar energias fósseis, que esses subsídios se elevam a mais de 400 bilhões de dólares anuais, não é uma quantia desprezível. E aqui no Brasil, recentemente, o Congresso aprovou subsídio para o carvão de Santa Catarina, um carvão safado, de baixa qualidade, uma usinas de baixíssima eficiência, eu acho que só tem uma com eficiência aí na faixa de 30%, todas as outras são para baixo, e, no entanto, o Congresso, sem entender nada, entra lá com questão política e faz isso aí totalmente na contramão. Como é que você vê alguma forma de coibir isso, ou pelo menos levantar a questão quando ela surgir? O Antônio Barros agora, por favor. Obrigado, Lima. Boa noite. Realmente, que privilégio ouvir essa aula. Agradeço o doutor Armando, os organizadores, realmente. Me ocorreu o seguinte, 2 perguntas rápidas. Primeira pergunta,
os executivos que vão fazer uma usina hidroelétrica e os seus funcionários têm que enfrentar o ativismo de pessoas que, partindo da premissa que todos são bem intencionados, né, que querem salvar, mas a visão do ambientalista me pareceu que é muito localizada, não tem uma visão de conjunto. Então, me pareceu, eu gostaria de ouvir a sua opinião, doutor Armando, que está faltando porque é um conflito que ignora os fatos, ignora a realidade, e fica uma coisa emocional e com pouca racionalidade. Então, acabei de ver agora, tem um risco do aquecimento global que vai entrar num ciclo vicioso, que é o grande risco do degelo do permafrost. Segundo o que lá os dinamarqueses descobriram, parece que a camada de permafrost congelada tem 4 vezes mais armazenado CO2 do que toda a emissão da humanidade inteira. E o degelo do Ártico já está começando a fazer a liberação de CO2. Quer dizer, isso pode entrar num ciclo vicioso que não adianta mais nada depois de certo ponto. Então, o uso de energia fóssil acelera esse processo. E a energia hidroelétrica evitaria isso. Então, me parece que falta um nível estratégico com aqueles que patrocinam esse ativismo localizado do ambientalista, que não tem a visão do conjunto. E eu gostaria de saber a sua opinião. É claro que isso não seria por gerente que está tocando a obra lá numa usina, seria alguma coisa num nível mais estratégico, aqueles que patrocinam toda essa movimentação, pegar esses dados científicos e, com racionalidade, ver quais são as alternativas num determinado país, por exemplo. No nosso, E a segunda questão, Antônio, a segunda por questão, favor. me parece também que existe na região sudeste, por exemplo, parece que está esgotado de hidroelétrica, mas assim, eu não conheço nada do assunto, mas eu vejo uma região montanhosa muito rica em água, né? E que poderia ter pequenos reservatórios. Não seria viável pequenas hidroelétricas pulverizadas no sul de Minas, norte de São Paulo, assim, e atendendo... isso não é possível? Se pensa em hidrelétrica apenas em grandes usinas, essa não seria uma alternativa válida também? Obrigado, Antônio. Obrigado. Robson, por favor, pode... Ok. Bom, agradecendo inicialmente, né, a maravilhosa oportunidade da gente debater esse tema com um grande palestrante aí. Então, eu quero desafiar no seguinte sentido. Por tudo que eu tenho lido sobre energia, me diz, na verdade, que essa coisa da eletricidade, 30% da energia mundial é eletricidade, é mentira, porque uma grande parte disso vem de carvão e vem de óleo. Então, não é. Na verdade, é 10%, sei lá quanto que é. Eu estava até procurando aqui na internet. Não é. E, inclusive, tem artigos que dizem que a chance da gente realmente reduzir a dependência de óleo é extremamente remota. A indústria automobilística escolheu o carro elétrico não porque ela acredita em eletricidade, né? Ela fez uma escolha porque chegou um momento em que a unidade motriz do carro, sendo elétrica, é mais econômica. Aí você faz eletricidade com gasolina, ou faz a partir de bateria, ou usa célula. Então, eu achei que nessa conversa nossa está faltando essa realidade aí, esse banho de realidade, entende? Nós estamos enfiados até o pé no óleo e no carvão, gente, mundialmente. É isso. Obrigado, Robson. Vou passar, então, para o Armando atender as 3 questões, ou 3 ou 4. Obrigado. Do Regis, subsídio de combustíveis fósseis. Isso é um absurdo, total. Para carvão, para gás, que estão botando agora também com essas termoelétricas que não está na forma de subsídio, mas está porque obriga um mercado para eles, ou seja, e estão querendo também que o gasoduto seja pago pelo setor elétrico, né? Quer dizer, definem que a usina vai ficar lá no norte, o setor elétrico tem que fazer o gasoduto. Isso me lembra quando eu negociei o gasoduto da Bolívia, que o Brasil não importava o gás da Bolívia quando era secretário de Energia. E foi um deputado do Mato Grosso lá me dizer: está vindo o presidente da Bolívia aqui, secretário, eu queria que o senhor ajudasse, que nós estamos falando com o Itamaraty de assinar um convênio com a Bolívia. Nós vamos fazer uma usina termoelétrica na fronteira. Eles vão trazer o gás até a fronteira e dali a gente transmite energia até Santa Catarina para a Eletrosul consumir energia elétrica. Aí eu disse: deputado, espera aí.
ou é mais barato transportar gás, ou é mais barato transportar energia elétrica. Transportar o gás até o meio do caminho, gerar energia e transportar o outro meio do caminho com energia elétrica é burrice. Eu não fiz conta, mas já estou dizendo que está errado. Então, vamos fazer um grupo com a Bolívia para ver como é que a gente faz para trazer o gás para cá, ou então bota a usina lá e traz a energia elétrica. E foi aí que a gente começou. E a minha última ação no governo foi quando o presidente Collor foi à Bolívia assinar o convênio da importação de gás. No avião de volta, eu entreguei a minha carta de demissão e voltei para o Banco Mundial. Bom, então, subsídio para carvão ou para qualquer coisa está errado. Subsídio só tem sentido para indústrias nascentes. Se você quer dar um subsídio para uma indústria começar, tudo bem, mas depois que ela... Por exemplo, até hoje tem subsídio para solar no Brasil, está errado. É o que eu estava falando. Se a gente vai produzir hidrogênio aqui para exportar e vai subsidiar a energia elétrica que ele vai gerar o hidrogênio, está errado. É burrice. Então, isso aí que falou é totalmente errado. Agora, o problema é o lobby desse pessoal em cima do Congresso e conseguem isso, é a legislação. Infelizmente, esse é o preço da gente pagar de ter um país com os políticos que a gente tem. Quanto às perguntas do Antônio Barro, primeiro, hidrelétricas no Sudeste, as grandes hidrelétricas estão construídas, mas ainda tem vários locais pequenos. A dificuldade do local pequeno é que elas são consideradas, pela regra da legislação, elas são consideradas PCHs, e quem constrói a PCH tem que comprar o terreno que ele inunda. Enquanto que numa hidrelétrica, se você constrói uma hidrelétrica, você tem o direito de desapropriar aquele terreno, ou seja, você vai pagar um valor muito menor do que você ter que barganhar com o dono do terreno para construir essa hidrelétrica. Esse é um dos problemas. O outro problema é o problema de mercado, que a hidrelétrica pequena, normalmente o preço dela é mais caro. Agora, existe, com essas centrais solares aí, a necessidade de botar usinas reversíveis. Eu acho que no Brasil nós temos vários locais para usar usinas hidrelétricas reversíveis que a gente vai ter que fazer. Se não fizer, vai gastar um dinheirão com bateria aí, e bateria é uma coisa nova, a gente não sabe quantos anos essas baterias vão realmente... hoje em dia o preço está bem baixo, o preço de bateria, né? Baixou de $1.000 para $100 por quilowatt. Então, isso hoje está bem barato agora, e a tendência é baratear ainda mais. Agora, quanto tempo essas baterias vão durar, isso ninguém sabe, né? Quanto ao problema da... Bom, esse é o problema da região sudeste, eu já falei. Quanto às observações do Pitelli, primeiro, eu não sou grande, eu tenho 1,70 m. Segundo, a geração de energia elétrica como fonte primária é zero, não existe. Toda a energia é de água, de petróleo, de carvão, de vento ou de sol. A energia elétrica é a consequência. Você, com o sol, gera energia elétrica. Com o vento, gera energia elétrica. Com o petróleo, gera energia elétrica. Com o carvão, gera energia elétrica. A energia elétrica simplesmente é mais flexível para você usar, para você transportar, mas ela não é uma energia primária. Não existe energia primária. Até da bateria. A bateria é uma energia química. Então, a energia elétrica não é energia primária, é zero. Então, esse negócio de dizer que é 20%, 30%, não, é zero. 20% é o consumo. O consumo de energia no mundo, energia elétrica, representa 20% do consumo de energia geral. Consumo de energia geral final, ou seja, a do petróleo em termos de gasolina, porque a gasolina também ela vem do petróleo, né? O carvão também, ninguém consome carvão, ele queima para produzir vapor ou queima para produzir energia elétrica. Então, como energia final, a energia elétrica representa 20% do consumo. E a tendência é que, com essa diminuição do uso dos combustíveis fósseis, ela vai aumentar. Agora, eu discordo de você de achar que a gente vai ficar pendente do fóssil para o futuro. Não vai, não. Não vai, não. Isso aí, eu, infelizmente, vou morrer antes, mas você é capaz de ver que isso vai acabar.
Muito bem, obrigado, Armando, pelas respostas. Agora eu vou passar para mais 3 colegas para fazer suas perguntas, ok? Vou passar primeiro para o João Gomes, depois para o Flamínio e depois para o Arnaldo. Por favor, João Gomes, palavra com você. Desculpe se a minha pergunta é um pouco idiota, é porque eu não conheço nada desse troço. Tenho muito interesse, mas não conheço. E aí, essas usinas de fio d'água, Belo Monte é uma delas, pelo que eu entendo, né? Ela não tem reservatório. Né? Se ela não tem reservatório, ela tem uma queda de uma determinada altura, porque senão não tem usina. Tá certo? De que ordem é essa queda? Essa queda em metros? Bom, veja bem, essa queda é uma... Você tem 2 tipos de usina. Tá? Belo Monte é uma usina de energia potencial, ou seja, tem que ter queda. É isso. Essa queda, eu não sei qual é a altura da queda lá de Belo Monte. De que ordem? Mas é da ordem de grandeza de 20, 30 metros. Quando a gente diz que ela é uma usina ao fio d'água, é porque ela não tem um reservatório que permita armazenar água por mês. A água dela é para o dia, é para uma semana, tá certo? É o que a gente chama um pondage diário ou um pondage semanal. Então, tem um outro tipo de usina, que é a usina do Madeira. As usinas do Madeira, elas não têm queda. Elas são usinas de fluxo de água. Ela usa a dinâmica do rio. É como se você botasse um ventilador no meio da água e a água, ao passar, vira as pás do ventilador e ele gera energia. Tá certo? É a chamada turbina bulbo, que ela fica dentro d'água e a água passa nela e faz as pás dela gerar. Essa é até pior, porque no caso de Belo Monte, quando não tem água, não gera. No caso do Madeira, é pior, porque quando não tem água, não gera, e quando tem água demais, o rio fica alagado, não corre, aí também não gera. Então, ali ainda pior do que Xingu. No Madeira, no período de seca, a produção cai, e no período de enchente, ela quase para, porque não tem fluxo, o rio fica praticamente parado, ele anda com muito pouca velocidade, ele praticamente não gera. Então, é pior ainda. Então, a pergunta é, no caso de Belo Monte, eu não posso fazer reservatórios a montante. Eu tenho que... O meu negócio é regular a quantidade de água, tá certo? Então, eu não consigo... Se você tivesse local, se tiver local, pode. Existe uma usina no Equador, que eu trabalhei com ela lá, teve um problema nela. Eles tinham uma usina que praticamente não tinha reservatório e tinha a montante, entendeu? Um reservatório que não tinha nem usina praticamente, era quase um reservatório, porque ele era praticamente para regular a água do rio. Isso não é possível não é possível. Se tiver local, é possível. Eu não sei no Rio Xingu se tem. Agora, vai ter o mesmo problema, porque em Belo Monte tinha local para fazer reservatório. Bom, a usina original era Babapara Cararaô, que era uma usina com reservatório. Só que o pessoal... então, a gente pode ainda fazer o reservatório, em Belo Monte. Se tiver local, eu não sei se tem. Aí eu teria que verificar com os estudos do Rio Xingu. Tá bom. Okay, obrigado, Armando. Passar para o próximo colega, por favor. Gratidão, Armando, excelente apresentação. A pergunta é assim, indo do leste para o oeste, há regiões de ótima radiação solar nos semiáridos da Paraíba, Pernambuco e Bahia, norte de Minas, DF, Goiânia e Cuiabá. Considerando que nos extremos dessas regiões há uma diferença de fuso horário de 2 horas, haveria uma vantagem, talvez econômica ou estratégica, de instalar uma linha de transmissão CC de 800 kV do tipo da Xingu Terminal Rio, interligando todas essas regiões, considerando que os painéis fotovoltaicos só produzem bem de 6 a 7 horas por dia? Obrigado. Olha,
Só um minutinho, Armando, porque nós ainda temos a pergunta do Arnaldo. Tá. Ok. Armando, é o seguinte, quando eu estava no BID, nós fizemos um estudo do potencial de modernização e reabilitação de usinas hidrelétricas existentes. E se identificou quase 300 plantas hidrelétricas na América Latina toda, metade no Brasil. E estavam chegando, não digo no fim da vida útil, mas já com potencial de substituição de controles, até de turbinas. E com isso você, sem ter impacto ambiental nenhum, porque você não estaria mexendo em nenhum reservatório, só trocando os equipamentos, podia aumentar, não só chegar ao 100% original, como aumentar, às vezes, 20% a mais a geração. E eu vi uma notícia agora que a GE assinou um contrato semelhante com Itaipu, mas num prazo meio longo. Então, eu não tive tempo de analisar se isso, ele está falando de modernização, ou é só manutenção. Mas a pergunta é, você tem acompanhado esse potencial de modernização e reabilitação de hidrelétricas que dariam uma geração adicional de hidrelétricas em um curto prazo, porque você não está falando de reconstrução de nenhum reservatório, só troca de equipamentos. Então, como uma hidrelétrica virtual, quase de construção imediata. Bom, sobre o Flamínio, possível fazer essa linha de transmissão interligando essas usinas. O que tem que se fazer um estudo é saber da economicidade, se vale a pena fazer essa linha por causa do custo e vis-à-vis o que se ganharia de energia com essa interligação, né? Porque essa linha ela ia operar praticamente um período muito curto. Então, ver se o custo dessa linha compensa o ganho de geração que se tem. Agora, tecnicamente, é possível. Agora, quanto à pergunta do Arnaldo, isso aí realmente é um mercado grande. Esse de Itaipu, pelo que eu escutei na televisão, eles vão fazer modernização só do sistema de controle, eles não vão mexer nada nas máquinas. Tá? Eu, quando estava no Banco Mundial, tive um projeto de modernização da usina Gabriel Terra, no Uruguai, onde a gente reformulou a usina toda, praticamente. Até a modernização das comportas, modernização das máquinas, trocamos os rotores das turbinas, né? Rebobinamos os geradores, né? Conseguimos um aumento de eficiência, não só de eficiência, como também de potência, pela troca das turbinas, né? Eficiência porque o isolamento foi o isolamento mais moderno. Era uma usina muito antiga, era aquele ainda, sei lá, se era de pano com verniz, mas se usou já coisa moderna e também o sistema de controle foi todo modernizado. E a vida da usina foi estendida e ganhou-se, ou seja, praticamente o que se aproveitou foi a obra civil, né, que tinha, eu acho que era 50 anos, e ainda podia operar por mais de 50 anos, e a usina realmente aumentou a potência e aumentou a eficiência. Isso é um mercado que existe, sim, e que se pode cobrir. Eu acho que em Itaipu, e nos outros casos aí, o que você tem que ter é fazer um trabalho bem feito para você fazer isso na época que você não pare a usina, né? Você talvez tome mais tempo para você fazer na época que você, por exemplo, tiver programado de fazer manutenção nas unidades, fazer essa modernização. A parte de controle é mais fácil, você coloca em paralelo e depois tira o velho, né? Agora, a parte de produção, praticamente, que é a turbina e o gerador, esse realmente você tem que fazer numa época que tivesse programado para manutenção. A turbina até pode ser mais fácil, se você fizer uma pá nova. Se fizer uma pá nova, aí você realmente é mais rápido. Você tira a velha e bota a nova. Agora, o gerador, para você fazer o rebobinamento, você vai ter que trazer as bobinas novas e aí tirando por trechos as bobinas e colocando as bobinas novas. Pode também fazer isso, fazer por trecho, pode fazer. Ou seja, é um trabalho de engenharia, mas que pode e deve ser feito, sim, vale a pena. Armando, o Geraldo Nicola nos colocou aqui no chat uma sugestão
Eu gostaria, se o Geraldo pudesse fazer a colocação, ele está respondendo ao João Gomes. Eu gostaria que ele pudesse abrir aí a câmera e fazer a apresentação. Pode ser? Não, ele já saiu. Então, eu vou ler, Armando. O Nicola foi meu aluno, é um cara muito imaginativo e brilhante. Tá, eu vou ler, então, o que ele disse. O reservatório de Belo Monte foi planejado para ser a usina de Babaquara. Babaquara era a usina anterior. Com um reservatório de 6.000 quilômetros quadrados. Construindo a unidade, né, de Babaquara, a energia firme de Belo Monte sobe de 4.000 megawatts para 8.000 megawatts. Então, dobra, né, com a UHE Babaquara. Né? O que você diz Babaquara disso? Cararaú. É isso mesmo? Era Babaquara Cararaú. Quem fez o estudo de viabilidade de Babaquara Cararaú foi sob a minha responsabilidade, quando eu era responsável pelo estudo de viabilidade da Eletronorte. Você vai brigar com que etnia de índio? Não sei. Esse foi o nome que o pessoal que fez o estudo que colocou. Deve ser nome indígena, lógico, mas quanto era, eu não sei. Mas eles era uma usina de 15.000 megawatts com 8.000 megawatts firme, ou seja, um fator de capacidade usual. O fator de capacidade usual das usinas é 50%, 60%. Aí depois, quando se começou a discutir com o pessoal do meio ambiente, aí mudou, o eixo da barragem mudou e passou a ser uma barragem. Aliás, eu estou falando de usina de fluxo, que eu falei lá do Madeira. Em Belo Monte são 2 usinas. Uma usina é de potencial, agora tem uma outra usina lá que é de fluxo também. Né? Okay. Que tem 2 usinas. A usina principal é com queda, a outra é por fluxo. Então, ok. Então, temos mais perguntas aqui. O Paulo Gomes está até pedindo para fazer a pergunta. Eu vou dar para ele, depois eu quero fazer uma pergunta. Vai, Paulo Gomes. Obrigado. Bom, falar na apresentação maravilhosa do Armando é chover no molhado. Então, vou direto. Armando, 2 coisas bem rápidas. Eu vi um trabalho, foi apresentado pela ANEEL, concluído recentemente, já quase 3 anos de trabalho com todos esses órgãos envolvidos, e que saiu, vamos dizer assim, um trabalho sobre o novo inventário das usinas hidrelétricas no país, tá? Em que, inclusive, eles não vão fazer mais por usina, mas olhando as bacias como um todo, e envolvendo todos os órgãos, FUNAI, todos, IBAMA, todos. Eu queria ver como você vê a possibilidade disso vingar mesmo. E a outra pergunta é com relação ao que eu venho acompanhando no SIGRE, com os pequenos reatores, tá, nucleares, modulares, né? O SMR, né? E que agora, vamos dizer assim, pelo que eu recebi lá também de um trabalho da Alemanha, mostrando o que foi acertado, vamos dizer assim, nos últimos anos, e principalmente agora com esse negócio da Ucrânia lá, que, vamos dizer assim, a quantidade de acordos e compras para esses reatores aumentou muito. Como é que você vê essa possibilidade do SMR no Brasil? Bom, fala. Okay. Pode responder, por favor, Arnaldo. Tá bom. Bom, sobre a primeira, Paulo, eu participei de um seminário que a ANEEL fez sobre isso, que eles chamam inventário participativo. Exato. É uma ideia boa, agora, como foi colocado lá nesse seminário, isso depende de ter uma liderança. Isso foi feito em 1 ou 2 estados, onde o secretário de Energia do estado tomou a liderança para fazer. Um deles, eu acho que foi Mato Grosso, se eu não me engano. Foi Mato Grosso. Né? Então, quer dizer, onde tem uma liderança, isso é feito. Antigamente, isso era a responsabilidade da Eletrobras e da subsidiária da Eletrobras. Hoje em dia, não tem ninguém com essa responsabilidade. Então, esse aqui é um dos problemas. O planejamento e o estudo de inventário hoje não existe. Não existe. Quer dizer, nós temos o mercado laissez-faire no setor elétrico, ou seja, é realmente mercado que define. E é isso aí. Agora, quanto a essas nucleares, Paulo, eu também andei estudando sobre isso.
Isso aí parece que é o futuro para a nuclear. Porque um dos problemas da nuclear, eu ontem até estava conversando com o Paulo e com o Arnaldo sobre isso, um dos problemas da nuclear são, bom, além do custo elevado, é o problema do tempo que tem para a construção, que é muito alto. Então, eles passaram a fazer essas unidades modulares, que é praticamente um negócio que você compra como se comprasse geladeira. Ou seja, é um tipo de usina que já vem quase pronta, inclusive a parte de proteção não é feita com aquele arcabouço de concreto, é de ferro ou de aço. Então, elas são menores, são usinas de 300 megawatts, quase sempre, pode se colocar mais próximo do mercado e ela já vem pronta praticamente. Então, mesmo usina, você serve para o lugar A, B ou C. Então, sendo modular, se imagina que isso possa diminuir o custo e o prazo de construção vai ser muito menor. Se imagina poder fazer uma usina dessa em 2 anos, equivalente a uma usina térmica convencional, 2 anos, 2 anos e pouco. O Departamento de Energia americano está incentivando pesquisa nesse sentido. Agora, eu, sinceramente, não tenho conhecimento de fatos concretos disso já está funcionando, não. Mas eu acho que o futuro para a nuclear é esse, eu acho. Ok, Armando, obrigado. Obrigado, Paulo. Eu vou fazer uma questão, Armando, que ela está ligada com a mobilidade que caminha na direção dos carros elétricos. E esses carros elétricos têm baterias, já carregam necessariamente a uma bateria elétrica. Essa bateria, vamos dizer que o sujeito trabalhe lá no escritório dele, ele vai de carro até o escritório. No escritório, ele pluga o seu carro e absorve uma energia produzida durante o dia, né? Por uma usina solar, vamos dizer, numa situação ótima. Depois ele vai para casa, no final do dia, e pluga a bateria dele na rede elétrica dele, na casa dele, e tem a alimentação elétrica durante a noite. Esse sistema que mistura duas tendências que estão a ocorrer é um sistema distribuído, né? Um sistema difícil de modelar e de contar com ele, cujo efeito seja assim previsível. Como você vê essa situação? Olha, isso aí já está acontecendo. Aqui nos Estados Unidos já está acontecendo. E esse é um dos problemas que você tem daquele negócio que eu falei, da confiabilidade do sistema. Você vai ter que desenvolver um sistema, que se isso hoje é pequeno, aí sai na... Eu tinha um médico aí no Rio, que eu gosto muito, um excelente médico, o doutor Ponte, eu sempre perguntava para ele, doutor, esse negócio de tomar vitamina, ele disse, pode tomar, não tem problema não, que sai tudo na urina. Então, esse aí é tão pequenininho que sai na urina. Agora, na hora que chega a um volume, como, por exemplo, na Califórnia hoje, que a solar já chega a representar um percentual significativo, aí ela já pode trazer problemas de confiabilidade para o sistema como um todo. Isso aí vai trazer a necessidade, como eu falei, da integração carga-geração através de um sistema de controle, através de, talvez com esse G5 aí facilite, de sistema de comunicação e de sistema de controle mandatório, ou seja, como é que isso vai ser de você ter que obrigar o consumidor, para ele estar ligado ao sistema, ele permitir que você interfira na carga dele ou interfira na geração dele, aí vamos ter que nem a discussão aí do Twitter, né? Você tem liberdade ou não tem liberdade, né? Ou seja, a hora que você dá liberdade para o cara fazer algumas coisas, aí no final ele começa a interferir no todo, aí ele tem que perder um pouco da liberdade. Eu acho que vai ter por aí, e vai ser uma discussão boa. Hoje isso não existe, mas não existe assim geral. Como eu disse, eles estão fazendo essa experiência lá em Vermont,
que eu ainda não sei como é que está o resultado. Eu até vou voltar a estudar isso para ver como é que está essa experiência. É uma experiência da Tesla, baterias, junto com a hidrelétrica lá de Vermont. Interessante. Gondim, eu vou dar uma mudada aqui. Eu vou passar para o Ricardo Pinheiro, que ainda não fez uma questão. Depois eu passo para você, Gondim. Então, Ricardo, por favor, abre o microfone. Isso. Ô, Armando, é sempre bom beber água na fonte, né? Eu comentei isso com o Arnaldo, porque os anos passam, mas a sua clareza continua a mesma, né? Essa capacidade que você tem de sintetizar e analisar os problemas que a gente enfrenta. Eu queria dizer... saco, Ricardo, eu não sou mais seu chefe, pô. Mas eu queria fazer um comentário. Não, mas isso eu tenho que dizer, tivemos tão próximos e nem todos têm esse prazer, né? E o que eu queria comentar nesse momento é o seguinte: você fez referência clara a um planejamento que foi centralizado, determinante, e agora um planejamento indicativo. Eu fui pegar um outro setor, dado que eu também fui trabalhar no setor de saneamento, e é incrível, porque no setor de saneamento está acontecendo o contrário. O setor de saneamento nasceu, e ele é todo pulverizado, sempre foi municipal, né? E agora surgiu a necessidade, para universalizar serviços, ter uma unidade. E a unidade foi trazer para normas de referência da ANA, etc. Isso é um caminho que indica que no setor de saneamento o ciclo foi invertido. Partiu de uma área descentralizada e veio para uma centralização. A pergunta é o seguinte: tem saída as soluções dos problemas elétricos que a gente está vendo, que você lista, que são em enorme quantidade, resolver isso num sistema descentralizado e continuar a ser indicativo somente? Tem saída? Eu estou vendo que nós estamos entrando, universalizamos os serviços e entramos agora numa barra funda que não temos como organizar isso, a não ser chamar de volta. Essa é a minha leitura. Isso fica para mim assim bem claro. E o Brasil acaba de tomar uma decisão no marco regulatório de saneamento, a necessidade de trazer tudo para uma centralização. Queria ouvir seus comentários. Olha, Ricardo. Por favor, Armando. Olha, Ricardo, você está me fazendo a pergunta de 5 milhões de dólares. Eu acho que, como sempre, aliás, o ser humano, não é só no Brasil, não, só toma decisões quando a coisa fica feia. Eu acho que vai ter que chegar num momento em que nós vamos ter interrupções e vai ficar uma coisa de apontar o dedo um para o outro, até que haja uma consciência de que não adianta o cara da solar botar culpa na térmica, ou botar culpa na hidrelétrica, ou botar culpa na ONS. A operação vai ter problemas e vai ter que se chegar a uma conclusão. A conclusão eu só vejo duas aí nesse caso. Ou vai ter que se reformular esse modelo, tá certo? Ou vai ter que se criar, como eu estava falando, um sistema mais moderno de controle, e aí sim ter um controle centralizado. Sem um controle centralizado, você não vai ter condição. Mas aí vai ter que ser um controle que, como eu disse, o negócio do Twitter, o cara quer ter liberdade, mas quer falar o que ele quer. Aí não dá. Vai ter que ser um controle que vai deixar ser do jeito que for, mas com determinadas limitações operativas de cada um para que o todo possa funcionar. Senão o todo não funciona e aí todo mundo perde. Então, eu só vejo essas duas alternativas. Ou vão ter que voltar a ter um planejamento centralizado, ou vai ter que ter uma operação centralizada. Não tem outro jeito. Okay. Armando. E isso, a sinalização para que isso haja responsabilidade do comando do país, parece que só virá com o caos, né? Eu acho que sim, porque hoje, como eu digo, o setor está totalmente cooptado. Você tem... Quem é que manda no setor? São todas essas associações, a Associação do Gerador, a Associação dos Grandes Consumidores, não sei o quê. E, no final, quando chega agora, por exemplo,
que chega à conclusão de que tem que aumentar a energia do Ceará em 20 e tantos por cento. Ah, não pode aumentar. Porra, não pode aumentar por quê? Porque no passado, tinha que aumentar e criou dívida, e financiou e não sei o quê. Então, aí na hora que a coisa aparece é que o pessoal reclama e acha que pode, vamos dizer... Por incrível que pareça, hoje de manhã eu vi o Thomas Kim, que é um cara do PT, defendendo a transparência tarifária de evitar aquilo que o Congresso quer fazer. Então, quer dizer, quando você chega na ponta do precipício, né? Infelizmente, o Brasil é assim. Eu tinha um professor, quando eu fiz um curso na Fundação Getúlio Vargas, que ele dizia que o Brasil é o país do oba-oba e do epa-epa. Quando está tudo bem, todo mundo oba-oba, vamos embora, oba-oba, aí chega na ponta do precipício, epa, e para. Então, vamos ter que chegar no epa-epa para poder consertar isso. É uma pena. Tá bom, mas talvez esteja na hora da própria sociedade estar alerta para essa questão e nesse próximo processo... Paulo, eu ontem li um artigo, o Edivaldo estava aí, não sei se ele ainda está, eu li um artigo dele e fiz um comentário para ele, Edivaldo, parabéns pelo seu artigo, eu já desisti. Tá. Bom, mas não vamos desistir, a gente é novo ainda, entendeu? Não é nada, em julho eu faço 80, rapaz. Não, mas a gente é novo no espírito, então vamos procurar soluções, né? E eu vou passar agora para o Eduardo Gondim fazer novamente uma nova pergunta. Por favor, Gondim. A minha pergunta é muito rápida, porque o Arnaldo falou em eficiência, a eficiência das usinas, e a gente sabe que a curva de eficiência das turbinas é muito função da queda. Tá? Ela perde muita eficiência quando você não está trabalhando com a queda nominal. Tá? E eu já li alguns artigos que defendem a possibilidade de você ter as usinas hidrelétricas funcionando de uma forma assíncrona, usando a possibilidade a eletrônica de potência inverter essas coisas, usar inversores nas usinas para melhorar a eficiência energética. Isso tem algum fundamento, alguma realidade nisso? Olha, pode ser que tenha. Agora, eu não conheço lugar nenhum que esteja usando isso. Então, em teoria, pode ser. Agora, resta saber se vale a pena você fazer esse investimento, que vai complicar a tua usina, vai tornar ela um pouco mais vulnerável, para usar isso aí só na época que a usina tem que operar com queda baixa. Né? Então, não sei. Próxima pergunta é do Luiz Gonzaga Salomão. Por favor, Luiz, abra o seu microfone e depois eu passo para você responder, tá, Armando? Já estamos chegando, nos aproximando do final. Muito bom. Eu tenho a felicidade de sempre estar compartilhando com o Armando, né? E sempre com o Ricardo. Mas eu queria colocar, Armando, para você só comentar, teremos um leilão enorme agora no mês de maio de geração, para dar números, para ver o tamanho que nós temos de projeto de geração e não temos transmissão. Eólica tem 542 projetos com 21 gigawatts, 1,5 Itaipu. Solar tem 1.263 projetos com 51 gigawatts, 2,5 3,7 Itaipu. O último leilão tinha alguma coisa semelhante do nível de eólica. E mais ou menos 600 projetos, com a potência semelhante, e o resultado, não foram contratados nem 2% da oferta. Então, quer dizer, o que nós estamos enfrentando, o Armando pôs muito bem, o que está travancando o sistema não é geração, nem projeto. Nós não temos sistema de transmissão para poder conectar tantos projetos que estão nesse leilão, que é daqui 15 dias.
Inclusive, terá uma hidrelétrica, Armando. Tabajara está lá. 400 megawatts no Rio Paraná, com 260, mais ou menos, de energia firme. Uma hidrelétrica com reservatório, tá? Do Rio Paraná. Né? Basicamente, quando eu me formei, a usina de Chavantes, no Paranapanema, era a coisa mais fantástica, tinha 400 megawatts. Essa tem 400 megawatts. Né? Então, só para colocar para você, e um dadozinho que alguém levantou, não me lembro quem foi, mas muito bem levantado, a CTG, que é a Trigorges, que comprou Ilha Solteira, etc., já começou a trocar turbinas nas concessões dela. Trocou Capivara, que eram as turbinas russas, turbinas agora, e ganhou mais 30 megawatts de potência por turbina. Ok? Armando. Pois não. Ô, Zaga, isso aí é aquilo que eu falei, é o planejamento que não existe, é um planejamento mal feito, tá certo? E você vê, você vai botar, se sair todas essas usinas, 70 gigawatts aí de geração, seguramente no Nordeste, aí vai ter que fazer linha de transmissão a posteriori para cá, para chegar no mercado, né? Porque o mercado, ou pior ainda, que se inventarem de gerar hidrogênio lá e vender a custo subsidiado para fora, que aí pior ainda. Então, esse é o problema. O problema do setor elétrico, eu acho que são dois, é aquilo que eu falei. Um planejamento que não existe e a cooptação hoje que o setor não tem comando, não tem ninguém que olhe o lado do consumidor. Os grandes consumidores têm uma associação que ainda vai lá e tenta se defender, mas o resto, no final, paga a conta, não tem jeito. Ok, Armando, essa questão que a gente está tratando agora mostra bem o problema que está colocado para o Brasil, né? A capacidade de geração ela só se expande com as fontes alternativas, né? A eólica, a solar. Agora, a capacidade de utilização dessa energia que é o problema dado e que não... É isso aí. Depois, na hora de operar isso aí, vai ter problema. Nós não podemos deixar de pensar daqui para frente as coisas casadas, né? Não se pode fazer leilão que não seja casado, no sentido de qual é o mercado, onde está o mercado e como vai chegar essa energia para o mercado. Exatamente. Então, vamos parar de brincadeira e vamos fazer coisa séria. Exatamente. Né? Acho que é um pouco a direção que a gente tem que deixar, o recado que a gente tem que deixar, né, Armando? Isso aí, de qualquer maneira, agora o Paulo Gomes pode fazer a pergunta dele, por favor, Paulo? Pois não. Não, é só complementando o seguinte, nós estávamos discutindo até hoje de manhã com o seu amigo Xisto, mas o que a gente viu é o seguinte, vamos dizer assim, essas eólicas no Nordeste, o Pedro não é todo o Nordeste, não, é só numa parte do Nordeste, onde, vamos dizer assim, o vento é muito bom e o fator de capacidade é muito alto. Então, todo mundo, como você diz, não tem uma visão global, por cima, todo mundo quer botar eólica, só quer botar lá, que diz que vai ser mais barato. E, no final, a carga está muito longe. E aí você constrói esses elos de transmissão, mesmo esse HVDC, 2.600, 2.500 quilômetros, o grau de exposição dessa linha é imenso, porque basta derrubar uma torre em qualquer trecho desses 2.600 quilômetros que vai interromper um bloco de energia muito grande e é um problema muito sério para o sistema. Eu sempre digo o seguinte, a gente anda na Europa, tem eólica em todo lugar, os países com diversos fatores de capacidade. Aqui no Brasil, o pessoal só quer colocar aonde vai dar a maior produção de energia. É como se na Europa botasse um monte de eólica perto de Moscou para abastecer Espanha, Portugal, Itália, porque as distâncias são as mesmas. Então, isso que você falou é mesmo, a falta de um órgão que decisor deixa o mercado definir. Ele olha só para o preço da energia, mas o preço total é muito maior.
o planejamento é indicativo e o que se faz é definido pelo mercado, independente de olhar o sistema. Ele olha o seu bolso. Foi o que eu escrevi aí numa das palestras e é verdade. E é isso que está acontecendo. E depois, na operação, o ANS que se ferre. E aí, vamos ver. Bom, muito bem, pessoal. Nós estamos chegando ao final. Eu queria fazer um brinde ao Armando pela belíssima apresentação. A gente sabe que a gente tem feito com alegria esse estudo, a gente do ITA, né? O pessoal de 50 anos de formado ou mais, né? Também está muito preocupado com o que vai acontecer com o país, e esses estudos têm levado a gente a identificar os erros e os acertos que nós temos até agora. Está na hora, ainda dá tempo, né, de acertar esse caminho. Pelo menos a coisa do brasileiro, sempre pensa na esperança. E brindar. Parabéns, Armando. Obrigado. Obrigado. Um abraço. Vamos terminando. Boa noite a todos. Muito obrigado pela palestra, foi muito elucidativo. Obrigado, Arnaldo, pelo convite, Ricardo, pela Arnaldo, muito boa. Paulão, muito obrigado a vocês que organizaram. Obrigado, Ricardo. Obrigado. Grande abraço. Parabéns, Armando. Parabéns. Zaga, abração, Paulo. Boa noite.